Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. Né? Agora, o que me motivou também isso, né, eu de repente eu tive que me confrontar com o efeito dessa falta de sono crônico. Eu levei a Roberta para jantar e, cara, acho que foi a coisa que eu mais assustei na minha vida. Eu tava todo feliz, né, porque eu tava levando a Clara e a Beta para jantar. A Duda queria ficar em casa. Eu não lembro, acho que ela tinha compromisso. Algum compromisso dela, E aí ela não quis ir com a gente. Aí falei, tudo bem. E eu fui levar a Beta a jantar num restaurante que é um restaurante da minha infância, né? Que é o Lelis, que fica lá na Campinas. Aí eu tava descendo a Joaquim Eugênio de Lima e, cara, eu tive um flash, eu tive um já me vi, né? Déjà vu, sabe o que é? É. Já me vi? Não. O já me vi é o contrário contrário do... errado. Eu não vou corrigir, né? Então, o já me vi é o contrário do déjà vu. Déjà vu é o já visto. Né? O já me vi, jamais visto. Eles são erros de configuração do que é a posição da memória. Entendi. A memória, ela acontece de forma cronológica e progressiva. O que é o déjà vu? Né? Eu já vi. É uma coisa que se colocou à frente, mas que no seu hipocampo você colocou atrás. Então, nossa, eu já estive aqui. O já me vi é o contrário. Você apaga uma memória recente. Você fala, onde eu tô? E eu tava descendo a Joaquim. E aí eu comecei a achar engraçado. Por quê? Porque eu tava dirigindo o carro e eu falei assim, nossa, que legal. Eu comecei a analisar. Eu tive um erro de encadeamento da memória. Meu hipocampo deve estar fraco. Eu acho que eu tô cansado, né? E até aí tudo bem. Aí eu vou te falar aquilo que eu lembro, porque realmente minha memória, aquela noite queimou. Eu lembro que a gente desceu do carro, eu sentei na mesa e eu fiz o pedido. E eu chamei o garçom e eu fiz o pedido de novo. E a Roberta olhou e falou assim, você já fez o pedido. O quê? Sim. Vilela, eu segurei na mesa aqui assim, e eu senti o meu coração... Eu não tinha feito... Pra mim, eu nem tava ali. Caramba. Eu acordei, eu tava ali, e eu chamei o garçom e fiz o pedido como se nada tivesse acontecido. Que doido. E quando eu coloquei a mão na mesa, assim, e ela falou pra mim que eu tinha feito o pedido, eu não duvido da minha mulher, nada, né? Eu entendi que tinha alguma coisa muito errada. Teria porque também, né? Eu brincava com isso. Meu coração, ele disparou. Veio no pescoço, eu falei assim, tá acontecendo uma coisa muito séria. E aí eu senti um raio na minha cabeça que foi até a minha mão. Eu falei, pronto, ou tô tendo um AVC, ou tô tendo um HSA, uma hemorragia subaracnoide. Esse é o mal de ser médico. Você já começa a pensar no fim do processo e na pior assim, coisa. Cara, se eu tô tendo um HSA, um AVC, eu sei lá, eu tenho pra viver o quê? 5 minutos, 10 minutos? Eu lembro que eu olhei pra Roberto e falei assim, me tira daqui agora, me leva pro hospital. A gente saiu, foi pro Sírio, e eu ficava tentando de qualquer jeito, eu não tinha lucidez. Eu não tinha... Minha memória, ela ligava, desligava. Era como se eu fosse, sem sacanagem, sabe a Dory do Procurando Nemo? É como se eu estivesse ali. Eu tinha 10 segundos de memória. E aí eu tentava... E eu não sabia onde eu estava e o que estava acontecendo. E eu tava... Você... Não, eu entrei em desespero. Eu entrei no carro e dirigi. Em 3 minutos eu estava no Sírio. E eu ficava imaginando... E tentando acalmar a Clara, porque a Clara entrou em desespero. Porque ela nunca viu o pai em uma situação... Imagina. Ela nunca viu. E aí foi bem no complexo. Sírio eu cheguei, né? Falei, olha, eu sou médico da casa, eu acho que eu tô tendo um AVC, eu preciso que você me chame o pessoal da urgência da neurologia. Cheguei, o neurologista Alexandre, né? Uma graça. Me atendeu na hora e eu olhei para ele e falei, Alexandre, ó, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô morrendo de medo de estar tendo um AVC ou de estar tendo ou ser uma manifestação de um tumor. Que eram as coisas que me assustavam. Ou uma coisa que fosse acabar a minha vida ali nos próximos minutos e eu não ter tempo de falar nada pra minha família. E eu vi a Roberta e a Clara parada ali. E a outra coisa, cara, você tem um tumor cerebral que te coloca nessa situação indefinidamente. E aí? E minha família? Poderia ser um tumor também? É um sintoma neurológico. O Paulo, ele então tentou ir buscando todos, e também assustado do jeito que ele estava, ele foi buscando todos os sintomas neurológicos que poderiam... E a gente procura numa sequência, né? É uma sequência que eu ensino os alunos meus, né? Que é o Midnight, né? M, metabólico, I, infeccioso, D, degenerativo, N, neoplásico, I, de novo, de inflamatório, e o E e o T, de traumático, né? Aí você adiciona vascular, né, no final e neurológico. Então a gente sempre segue essa regrinha mnemônica, Midnight, né? E aí eu sentei com o Alexandre e falei, Alexandre, eu tô tentando pensar, tá muito difícil, eu não sei se... Eu vou te falar a verdade, eu tô com medo de ser um AVC e a coisa tá desagregando e eu tô com medo de ser um tumor.
Aí ele pegou, me examinou, passou toda a propedêutica. Você sabe que eu tô fazendo isso por causa disso, com muita calma, me acalmou, né? E aí chegou a hora de fazer a tomografia, né? E aí eu falei, cara, é agora a hora da verdade. Agora vai aparecer. E ele falou pra mim, você não tem AVC. Isso daí não é AVC. Isso daí fica descansado. Mas a gente vai ter que fazer uma tomo. Eu mal lembro da tomo, eu lembro de estar indo e com medo. Mas eles deram uma medicação para você acalmar, porque ele estava muito ansioso. Deve ser isso. Cara, e eu tava... Porque assim, eu me dividia entre o que estava acontecendo comigo e a resposta que eu tinha que dar para minha família. E, cara, sei lá, se você... Imagina que você está seguindo sua situação, você tem 5 minutos para viver... O que você vai falar pra tua filha de 10 anos que tá olhando você do canto da sala? Pra falar de rotina, não. A gente entrou num lugar... Mas é a vida. Eu tô me colocando na situação. Porque a gente tipo, acha que a vida... 5 minutos, chama o Noah e a Mari, o que eu vou falar? Exato. E aí? Eu tenho que passar algum ensinamento, eu tenho que só me despedir. O que eu faço? Nossa. Então minha ansiedade explodia, porque eu queria saber o que tá acontecendo, eu tava tentando fazer um diagnóstico tava na sua ali. Cabeça? Tipo, chama elas aqui. Ele não conseguia, mas ele não conseguia juntar. Só passava as ideias e não... Exatamente, porque eu não conseguia concatenar e tornar numa ação. Entendi. Então eu pensava essas coisas e tentava transformar aquilo numa coisa. Bom, fiz a CT, limpa. Nada. Aí o Alexandre vira para mim e fala, Paulo, não é metabólico, não é infeccioso, não é traumático, não é neoplásico. Me conta dessa semana, como é que foi seu sono? Aí eu parei e falei, e aí ele tinha me dado uma medicação mais forte, aí começou a parar de fazer os... Eu sabia que podia ser tão grave o sono causar esse tipo de coisa, eu não imaginava. É importantíssimo para reparação de memória. Tipo de coisa, sim. E assim, de apagar... Nossa! Não, e eu sou o cara que, na época da residência, a Roberta viveu comigo isso. Eu dava 4 plantões por semana, às vezes eu dormia 3 noites. Por isso que você não levou isso em conta, né? Falou, Nem contei, eu falei, eu dava 4 plantões por semana, você acha que é sono? Eu dormia 3 vezes por semana? Isso daí pra mim é tranquilo. Mas não dá pra levar isso por muito tempo, né? Por isso que a residência tem um fim, ela tem um prazo pra acabar. Eu vivi na residência. Ninguém aguenta, não sobra médico pra cuidar das pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei... aí eu falei assim, Alexandre, eu dormi 2 horas por noite. E essa última noite eu não consegui dormir. Eu fiquei trabalhando e aí quando deu 7 horas da noite eu peguei minhas meninas e fui levar elas pra jantar. Aí ele falou, Paulo, você podia ter morrido, só isso podia ter acontecido. Se você tivesse estado dirigindo o carro, você podia sofrer um acidente, você podia causar um acidente, né? E aí ele me medicou e ele falou assim, essa noite você vai dormir. E eu lembro que a Roberta me levou pra casa e a sensação, cara, de você... Sono? Nesse caminho, indo pro restaurante, não deu aquele sono profundo? Não tinha. Eu acho que eu nunca tive essa resposta de ter o sono, sabe? Pra mim é uma coisa complicada, porque meu pai tem problema de sono, meu avô tinha problema de sono, e parece que eu herdei deles, e eu realmente não me cuidei, né? Mesmo porque... quando você faz muito exercício, tá muito cansado? O exercício me ajuda no sono. Tá. Porque... Mas o que estava acontecendo? Eu estava dormindo tão pouco, meu exercício estava fraco. Entendi. Ou seja, eu não atingi um limiar que esse sono ele pudesse fazer alguma coisa. E aí a Roberta, né, é aquela magnanimidade da pessoa que está com você de fato, né? Ela veio, pôs a Clarinha no meu colo, né? Eu tava todo monitorado, fui pra todo lado. Já no quarto? Pra acalmar a Clara. Não, eu só fiquei no pronto-socorro. Não deu tempo. Eu tive alta do pronto-socorro. A Roberta quis me tirar de lá e me levar pra casa, que foi a melhor coisa. Eu tava com 2 problemas. Ele naquela situação achando que ele ia morrer e a Clara achando que ele ia morrer. Porra. E eu tava, sabe? E eu com medo de qualquer coisa dessas acontecer, né? E ela te fazendo perguntas, né? Exato. E aí quando eu fui conversar com o médico, eu pus ela deitada nele e eu fui conversar com o médico. Falei, ele tem alguma coisa grave? Ele tem que ficar no hospital? Aí ele falou, não. Ele provavelmente ele tá num burnout absurdo, ele teve uma crise de ausência, né? Ele teve um lapso de memória e ele precisa descansar. Aí eu falei, então eu preciso tirar ele daqui, quanto antes. Ele tá medicado? Ele falou, tá medicado. Eu falei, me dá todos os exames que eu tenho que fazer para investigar tudo que possa ser ou que não pode ser visto aqui nesse primeiro momento, né? O médico foi incrível que recebeu a gente lá. Ele deu todos esses exames. E aí eu falei, o papai tá indo para casa com a gente, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Fui acalmando ele, porque ele não acreditava que tava tudo bem. Imagina depois de sentir todas essas... Por mais que um médico dissesse para ele, você não tem nada no cérebro, você não teve um AVC. No meio do caminho deu alguma coisa. Exato. Ele não relaxava. A gente voltou no carro, eu já tava mais calma. Sim. A Roberta, ela tem ela sabe que ela tem um tom de voz, ela tem...
Ela sabe o que ela recobra numa hora de estresse dessa. Aí eu lembro que a gente chegou no quarto, eu deitei na cama, ela deitou no pé da cama. E eu olhei pra ela assim, e eu falei assim, eu acho que eu vou dormir. E assim, é uma sensação muito maluca, porque como você não tem memória, a memória ela não consolida, você não sabe de passagem de tempo, você perde completamente a noção. Pra mim, foram horas, e era o quê? 9h30 da noite? 9h30 da noite. O quê? Tudo isso aconteceu em uma hora. Isso aconteceu em uma hora. Pra mim, Você foram me contando, horas e eu achei horas. que de madrugada eles estavam voltando, então isso foi Não, muito rápido. tudo isso aconteceu em uma hora. É, uma hora. E pra mim foram horas e horas. Pra mim foi a noite inteira. Aí eu acordei no outro dia, 7 da manhã. Parecia um Munhá, sabe? Ah, nossa, o que aconteceu? Renasceu, às né? 7 da E manhã. aí, pra tirar toda essa imagem ruim, tudo se ficou. Aí eu peguei, a gente foi, nós 4, peguei a Duda e a gente foi almoçar no restaurante pra tirar esse mal-estar. Tanto das meninas, né? Meninas, Roberta, Duda e Clara, né? Quanto meu também, pra falar, não, tá tudo bem.